Bienvenidos a este tiempo en donde quiero que conozcan junto a mí a una mujer muy especial. Ella es Thalita Pereira y quiero presentárselas sin más preámbulo. Thalita, bienvenida. Gracias. Qué placer tenerte con nosotros el día de hoy. Prazer é todo meu. Oh, ¿escucharon algo distinto? No era español, era portugués. Thalita, eres de Brasil, eres una pastora, autora, conferencista, madre, esposa, en fin, es una mujer llena de talento, llena de dones de parte de Dios, pero una mujer que tiene un mensaje muy especial. Así que quiero comenzar a hacer algunas preguntas para que podamos conocerte mejor. Cuéntanos quién es Thalita Pereira. Thalita Pereira, antes de mais nada, é filha de Deus. Eu acho que esse é o melhor título que alguém pode carregar aqui na Terra, é ser filha de Deus e entender sua filiação em Deus. Então, sou uma filha de Deus e sou uma serva do reino de Deus, aonde eu passo, né, e aonde Deus me envia. Sou casada, vai fazer 18 anos com o Arthur, meu marido, e nós somos pastores no Brasil, na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco. Temos 3 filhas, Sara, Laura e Helena, 3 princesas lindas que o Senhor me deu. Sim. Mas também sou pregadora, né? Prego em algumas conferências e sou escritora também. Cuéntame un poco acerca de la faceta de la iglesia. ¿Hace cuántos años nació esta iglesia? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su target? Cuéntame un poquito de la iglesia. Sim, nossa igreja começou bem pequenina, com 7 pessoas apenas. Meu marido era filho de pastor e nós servíamos na nossa igreja local. Ele era seminarista e foi enviado como missionário para uma região muito difícil, uma região que poucas pessoas conheciam e as pessoas também não queriam ir para essa região, porque era considerada uma região muito perigosa, sim, uma região muito à margem da sociedade. Então fomos enviados muito cedo, ainda seminaristas, para ajudar e começar ali um trabalho. E começamos, né? Achávamos que talvez iríamos retornar, mas foi ali que Deus colocou como nosso campo missionário. E ali nasceu a Igreja do Amor. Começamos com 7 pessoas. Hoje nós temos várias igrejas espalhadas no Brasil, com aproximadamente 10 mil membros. E é uma igreja linda, uma igreja viva, é uma igreja cheia de Deus, é uma igreja cheia de amor. Esse é o motivo do nome da igreja. Recebemos com muita alegria, com muita recepção, com muito entusiasmo todas as pessoas que chegam ali. E temos visto muitas pessoas se entregarem a Jesus. E vivemos uma verdadeira transformação no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa sociedade. E hoje temos uma nova história para contar. Wow, están transformando ciudades. Gracias a Dios. Qué bendición. Vamos a entrar un poco más en materia. Este libro que estás presentando y que me emociona mucho saber que te vamos a tener dentro de un tiempo acá en nuestra iglesia, en Jesus Worship Center, en nuestro Congreso Mujeres, etcétera, y que vas a estar impactando el mercado hispano. ¿Es este tu primer libro? Sim, em espanhol é o primeiro livro, né? Ele está sendo lançado agora, né? Nessa versão traduzida. Mas eu tenho outros livros também. Ok. Hablemos un poco de este libro. Déjame presentarte a ti misma. Yo me imagino que cuando llegó ese tema, eso fue una revolución. Estábamos conversando detrás de cámaras y hablábamos acerca de cuando yo sé quién yo soy, yo voy a estar en el lugar que yo debo estar, porque me conozco, porque sé que Dios quiere de mí, porque sé hacia dónde voy, yo puedo escoger mejor qué quiero hacer, qué no quiero hacer, esto me conviene, esto no me conviene. Ahora, ¿cómo me puedo llegar yo a conocer mejor? Tu libro se llama Déjame presentarte a ti misma. A ver, cuéntame. Sim, esse livro se trata de 7 capítulos. Cada capítulo nós falamos de um personagem bíblico diferente e todos falam sobre o mesmo tema, identidade. Tudo que você precisa saber sobre quem você é em Deus para que suas potencialidades aumentem ainda mais e você viva a plenitude do chamado de Deus para a sua vida. Amém. Esse livro é desse desejo de apresentar as mulheres a si mesmas, né, para que elas consigam perceber a singularidade de cada dom, de cada talento, de cada maneira especial com que Deus fez cada pessoa. A gente vive num mundo de muitas comparações, a gente vive num mundo de muitos imperativos, onde as pessoas
pessoas e o mundo mesmo tenta o tempo todo dizer como nós devemos fazer. Te marcan tu estándar, como te tienes que ver. Sim, e às vezes esse padrão é muito elevado ou não é o padrão que Deus desenhou para nós. Aqui nesse livro eu falo exatamente sobre isso. Deus desenhou um modelo ideal para cada um dos seus filhos. E que bom é conhecer esse modelo, celebrar, se alegrar por aquilo que Deus nos deu, né? Ter gratidão, contentamento, não olhar para aquilo que Deus deu para o outro, mas perceber aquilo que Deus nos deu como uma bênção e viver da melhor maneira possível para que a gente possa exprimir o melhor de Deus e viver o nosso propósito aqui na Terra. Y hay muchas circunstancias que marcan ese concepto de mí mismo. Sim. Tal vez palabras que dijo algún familiar muy cercano, una experiencia difícil, un divorcio, una agresión, ese tipo de cosas afectan ese concepto de mí mismo. ¿Cómo podemos comenzar a reencontrar mi definição como persona? Uau, essa é uma pergunta muito importante, porque, infelizmente, é o que grande parte das mulheres vivem. A gente passa por uma vida que não é perfeita e está bem longe de ser. O próprio Deus nos apresentou essa verdade e disse que teríamos aflições e que viveríamos situações que estão à margem da nossa vontade. Então, essas aflições, elas tentam distorcer, deturpar a nossa verdadeira identidade. E até mesmo entenebrecer a nossa visão, não nos permitindo enxergar aquilo que a gente precisa enxergar. Esse livro fala exatamente sobre isso, sobre como grandes homens e mulheres de Deus venceram dores, traumas, e precisaram vencer algumas coisas que nós precisamos entender que são entraves para conhecer a nossa verdadeira identidade. Como uma posição de vitimismo, de vítima, um excesso de comparação, às vezes não conhecer a diferença entre quem você é e aquilo que você faz. É aquilo que eu chamo da síndrome de acelerar, de produzir, sem conhecer sua verdadeira essência. Pero o mundo te está levando a ir assim, exatamente. rápido. E as redes sociais e tudo isso que nós vivemos caminha para trazer essa confusão na nossa cabeça. Então, nós precisamos, né, mergulhar na palavra de Deus e nas verdades da palavra de Deus e naquilo que a gente precisa deixar para trás como peso, como mentira de Satanás, como um engano, para que a gente possa realmente abraçar nossa verdadeira identidade e viver o nosso propósito de vida. E Thalita, em algum momento, se enfrentou com essa situação de não saber quem era ela realmente? Sim, acho que todos nós, em algum momento da vida, chegamos nessa fase crucial de perguntar quem eu sou, para onde eu vim, para onde eu vou. E eu acredito que só Jesus pode responder essas três perguntas, né? Nós temos todas as respostas em Deus. E eu amo que Ele se revela a cada um de nós. E Ele revela com o objetivo de cumprirmos o nosso papel. Eu já me deixei confundir em alguns momentos da vida, porque eu comecei a minha vida ministerial muito cedo. Jovem, sim. E eu nasci num lar cristão. Minha mãe me ensinou o temor do Senhor e amar a Deus sobre todas as coisas, ainda muito jovem. Então, meu sonho sempre foi ser missionária e eu sempre gostei de servir minha igreja local. E isso foi num tempo em que não era dado tanta autonomia às mulheres. Não era permitido tanto às mulheres ensinar e falar. Então, foi uma quebra de paradigmas para mim. Eu precisei enfrentar algumas imposições de pessoas. Não, esse não é seu lugar. Quando, na verdade, Deus dizia, sim, esse é o seu lugar. Eu precisei enfrentar algumas imposições. Não, mas a esposa do pastor precisa ser assim. Ela precisa ter essa aparência. Ou e sentada e quieta. Sim, calada, se possível. Eu precisei enfrentar esse tipo de imposições. E aquilo roubava a minha autenticidade, quem eu era de verdade, o meu jeito. E pouco a pouco o Senhor foi me ensinando que eu não precisava me colocar ou me espremer para caber na caixa da cabeça das pessoas, mas que eu precisava viver com aquilo que o Senhor me deu, né? Eu lembro que quando eu cheguei na minha igreja local, uma senhorinha, né, da igreja, ela falou assim, olha, você vai reger o coral a partir de hoje. E eu
fiquei assustada porque eu não sei nem cantar, como mais reger um coral. E ela, não, mas todas as esposas dos pastores, elas regem o coral. Não, é muito simples. E ela fazia assim, você só precisa fazer isso. E eu falei... Haga o que você vê. Sim, aí eu falei, mas eu não fui chamada para fazer isso. Então, talvez se eu não conhecesse os meus dons, os meus talentos e aquilo que Deus havia designado e me convidado a fazer, eu estaria até hoje fazendo isso. Assim. Ou todas as outras imposições que as pessoas quiseram me dar. Por isso que eu acredito tanto no poder da mensagem desse livro, porque eu vivi isso. Eu descobri a minha verdadeira identidade muito cedo e tenho vivido com muita paixão ela e ensinar essa liberdade que existe em ser você. E qual foi esse primeiro, como lo podría decir, como ese primer clic que dijiste, además de que, ok, esto no soy yo, ¿cómo lograste ir encontrándolo? Porque você, quando está num lugar que não foi desenhado ou designado por Deus para você, fatalmente você não se sentirá confortável. Eu não me sentia confortável fazendo coisas que as pessoas queriam que eu fizesse, mas que Deus não havia designado para mim. Então, esse sentimento de incompletude, essa insatisfação, esse desconforto, me fez perceber que havia algo errado e que eu precisava lutar para viver, né, o que Deus desenhou. Então, a partir desse inconformismo, eu comecei a dizer, não vai ser assim comigo. Não vou me deixar, né... Pero eso te tuvo que haber traído algún problema, me imagino. Sim, vários. A alguna persona no le gustó. Não. Algumas pessoas não gostaram. Y que conste, no estamos armando una revolución. No es eso, no. Pero sí es tener claro quién soy y para qué sirvo, para que Deus me puso aqui. Eu amo que quando isso acontece, sim, problemas podem acontecer, pessoas podem te entender errado. Sim. Mas se foi isso que Deus pediu você para fazer, Ele mesmo vai te justificar. Você não precisa ficar se justificando, teus frutos vão mostrar que aquilo que você está fazendo é verdadeiro. Então, para mim, sim, eu tive alguns problemas, algumas pessoas chegaram a falar, mas nada muito grave, porque pouco a pouco, quando eu me desenvolvia no meu chamado, as pessoas conseguiam perceber que era Jesus ali, sabe? Que havia algo especial, que não era algo meu, tinha um respaldo de Deus. Exatamente. E o respaldo de Deus é que me fez chegar aonde Deus tem me levado. Eu acredito que muitas pessoas perdem muito tempo tentando se justificar, mas se o céu te justificou, é o suficiente. Amém. Você precisa simplesmente receber o selo da aprovação de Deus e esse selo da aprovação de Deus vai te fazer também receber o selo da aprovação das pessoas. E vemos muitas mulheres que estão buscando sua identidade que sea un clon de alguien. Sí. La copia de un alguien. Infelizmente. Y lastimosamente las redes sociales, los medios, se están encargando de poner estas imágenes tan perfectas, tan lindas. Sí. Nunca se despeinan, nunca amanecen cansadas, nunca se enferman. Sí. Nunca comen, nunca nada, porque están impecables. Pero la vida real no es así, no es así. ¿Cómo has enfrentado o cómo has ayudado a estas mujeres a enfrentar que no es esse tu estándar? Deus te deu algo a ti, precisamente. Sim, eu acredito que ao longo da vida muitas pessoas tentam nos colocar filtros. Um dos piores filtros é o filtro da perfeição. De que para ser amada ou aceita por Deus, você precisa fazer muitas coisas. Exatamente, você precisa fazer tudo conforme, né, as expectativas dos outros. Mas, na verdade, nós não precisamos fazer, só em sermos, né, Deus já nos traz aceitação. Fazer muito ou pouco não aumenta o amor de Deus por nós. Ele nos ama simplesmente por quem somos. Ele nos ama a maneira que Ele nos fez. Somos filhos. Eu gosto de ensinar que um pai e uma mãe não deixa de amar um filho porque ele tirou nota baixa na escola. Exatamente. Né? Ele não deixa de ser filho porque tirou nota baixa na escola. Sim, ele será corrigido. Sim, ele será ensinado. Mas o amor não diminui. Essa é a essência e muito mais... né, muito mais alta, se eu posso assim dizer, do amor de Deus por nós. Né? Aquilo que fazemos, talvez, as nossas quedas, porque elas vão acontecer, somos imperfeitos, somos falhas. Né? E toda essa maquiagem que o mundo tenta colocar nas redes sociais, né, não existe.
Somos, é irreal. É irreal, somos pessoas normais, né? Acordamos com o cabelo bagunçado. Exato! E tem dia que não estamos tão felizes e choramos e temos problemas. Claro que na rede social a gente não vai dizer, eu tô péssima hoje, não. As pessoas não costumam fazer isso, elas colocam a sua melhor versão. E os filtros, e o que melhor no se vea lado. la arruga, y el acné, y las manchas, y todo. Pero eso no es real. Sim, e isso termina que essa síndrome da perfeição afeta a identidade das mulheres e não somente isso, faz com que cada uma delas comparem o melhor do outro com o seu pior. Eu falo que a gente tem essa tendência de ver o melhor do outro e comparar com o nosso pior, sendo que o outro também tem um pior e nós também temos um melhor. Exatamente. Então, nós precisamos ter muito cuidado. É uma questão de sabedoria, é uma questão de discernimento. Perceber esse tempo e o espírito deste século. E não nos deixarmos amoldar a padrões desumanos, a padrões que machucam, que ferem, que põem um jugo, um peso sobre nós que não podemos suportar. E termina destruyéndote. Exatamente. Então, precisamos estar em um relacionamento, em uma conexão com Deus tão maior e tão mais forte que todo o senso de aceitação e toda a palavra que precisamos receber, que recebamos do próprio Deus. Amém. Que Ele mesmo nos fale, que Ele mesmo nos levante, que Ele mesmo nos encoraje, que Ele mesmo nos ame em momentos difíceis, que Ele mesmo, né, celebre nossas conquistas, mas esteja com a gente também nas nossas quedas. Eu acredito que seja isso. Entendimento para conhecer e sabedoria para aplicar. Amén. ¿Qué piensas acerca de la incapacidad, vamos a llamarlo así, una incapacidad de decir no? Porque a veces necesitamos decir no y el no decir no me afecta en mi identidad también. Sim. ¿Qué piensas de esto? Eu penso que muitas pessoas erram em dizer não porque elas pulam etapas. Às vezes, nós percebemos que somos pessoas que, para agradar os outros, terminamos sendo permissivas e fazendo coisas que não poderíamos fazer. Claro. E, às vezes, a gente diz, eu vou mudar, a partir de hoje eu vou dizer não. Mas isso não é algo que se consegue assim. Você precisa estar forte para chegar nesse estágio. Você precisa estar construída na sua identidade para chegar nesse estágio. Yes. Porque senão vai ser pior. Você vai dizer não para aquela pessoa e você vai ficar se punindo. Ai, por que eu falei não? Ela vai ficar triste comigo agora e tudo vai ser pior. Então, a arte de dizer não de maneira saudável é parte de uma construção da sua identidade. Pouco a pouco, entender quem você é em Deus, quais são as expectativas que você precisa suprir, as que você não precisa suprir. E à medida que você se fortalece nesse conhecimento e nessa maturidade, você vai chegar nesse nível de capacidade de dizer, não, esse não é para mim. Não, agora eu não posso. Sin sentirme mal. Sem se sentir mal. Hablas de construir una identidad. ¿Cuál sería un primer paso? Tal vez alguna mujer, y espero que estés ahí conectada con nosotras, y te identificas y dices, yo soy esa. A mí me pasa todo el tiempo, yo no puedo decir que no. O tal vez, no, es que yo no creo que yo pueda hacer algo distinto. ¿Cuál sería un primer paso para que esta mujer que nos está acompañando hoy comience en esta construção de sua identidade? Eu gosto de fazer a analogia da construção com uma construção de uma casa mesmo. Né? Quando você vai construir uma casa, um construtor, não é preciso ser engenheiro, né, para saber sobre isso, mas eu acho que é uma das etapas mais importantes, é a preparação do solo. Sim, né? Às vezes vai ter alguns entulhos, às vezes vai ter alguns pedaços de construções antigas, é preciso quebrar isso primeiro. Então, acho que o primeiro passo é quebrar essas construções antigas, ou seja, quebrar as mentiras que foram colocadas na nossa mente sobre nossa identidade, sobre quem nós somos. Esse é o primeiro passo, é destruir aquilo que não foi construído por Deus. Logo depois você vai limpar o terreno, né? Você vai destruir e tirar aquilo da sua mente. E à medida que você limpa o terreno e deixa ele preparado, você vai passo a passo na construção de uma casa. Você vai fazer os alicerces, depois você vai colocar um tijolo, e depois você vai colocar um telhado, e você vai fazer toda a parte de decoração. A nossa construção da nossa identidade é parte desse processo, né? De colocarmos um fundamento, e o nosso fundamento é a palavra de Deus. Amém. Ó,
o que Deus diz a respeito de quem eu sou. O que a palavra me respalda, o que a Bíblia me ensina. Então eu começo a me alimentar e a me encher com as verdades da palavra de Deus, visto que eu já destruí as mentiras do diabo. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou trabalhando com Deus nessa construção. Eu escuto e agora eu vivo de acordo com essas verdades. Então eu vou subindo as paredes de uma casa, se eu posso assim dizer, e depois eu protejo, eu coloco um telhado para que a minha identidade esteja protegida, porque não é tão fácil assim. Uma vez que você ouviu mentiras do diabo e você destruiu, não quer dizer que acabou. E por muito tempo que já não la distingue se são verdade ou é uma mentira. Sim, e não quer dizer que aquela mentira não vai te atacar novamente. Claro. É por isso que quando você construir sua identidade, você vai ter que ter uma proteção, né? Então, nessa construção, você faz essa proteção de quando a mentira tentar te atacar novamente, você vai saber se defender com as armas certas. Que coisas tu crees de la vida diaria, tuyas, mías y todas las que nos están acompañando, que yo puedo hacer para proteger? Ya estoy comenzando a... Ok, ya me di cuenta que esto era una mentira, esto no me sirve. La Biblia dice, esto de mí, esta es mi identidad. ¿Qué cosas puedo hacer día a día para proteger eso? Que não vuelva a entrar la mentira. A maior proteção de todas que temos é a proteção da nossa mente, né? Nossa guerra está aqui, né? Nós seremos atacados aqui. Todas as mentiras virão contra nós através da nossa mente. Então, é estar munido de armas espirituais para proteger a nossa mente. Que armas espirituais poderia citar? A leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum, a busca diária, um relacionamento contínuo e diário com o Espírito Santo. Por isso que eu sempre falo, tenha seu tempo devocional com Deus todos os dias, ouça a voz de Deus, leia a Bíblia, né? Cante louvores, faça Jesus, ore, se prepare, porque a vida da gente será uma guerra sempre, eternamente. Então, nós precisamos estar preparados e as armas espirituais são aquilo que nos protege. Mas eu acho que se eu pudesse citar algo além de uma arma espiritual, estude, conheça, se arme de outras armas, se eu posso assim dizer. Tenha um desenho daquilo que você é, e daquilo que você quer ser e daquilo que você não quer ser. Porque quando nós temos em mente, assim, bem claro para nós, diante de nós, um plano, uma estratégia. Olha, a Thalita do passado, ela fazia isso. Essa Thalita nova agora não vai mais fazer. Aquilo também é uma arma para você. Eu gosto de escrever. Nesse meu livro, tem vários momentos em que eu permito que a leitora escreva. Porque eu acho que essa é uma arma pra gente também. Totalmente. Exatamente, escrever. E às vezes eu até digo, escreve, coloca num lugar que você consiga ver. Porque essa também é uma arma, né? Quando você for tentada, né, a se subjugar, a se deprimir, ou fazer coisas que você fazia antes, quando você entende que sua nova identidade, sua nova versão não te permite isso está claro para você, você se protegerá muito mais fácil. Em tu casa, ¿se veían papelitos por todo lado? Sí. Cuando escribimos, de repente te salta y dices, ay, é certo? Eu escrevo em toda parte. Excelente. E no meu celular, e em cadernos. Afinal, eu sou escritora, então... Excelente. É parte da minha função, escrever. Eu queria hacerte esta pergunta. Y te la hice anteriormente, antes de que iniciáramos la entrevista. ¿Cómo se ve un día en tu vida? Porque es que también las mujeres nos están acompañando y dicen, no, pero es que Thalita... Ya no, veanla qué linda, no, ya es pastora, ya escribe libros, ella, ya su familia, sus hijas, todo. ¿Cómo se ve un día en tu vida donde sostienes quien tú eres todos los días? Sí. Agitado y común. Si la vieran cuando entró, era como rápido todo. Meu dia é agitado, mas é comum. Sim. Se eu pudesse te descrever como é meu dia, né? Então, acho que quando eu acordo, né, eu faço o meu devocional, eu tenho o meu tempo com Deus. Às vezes eu tomo café, às vezes eu não tomo café.
Mas logo em seguida eu já tenho que arrumar minhas filhas e preparar para as atividades da manhã. Elas fazem inglês, piano e esportes pela manhã. Então lá vai a mãe pegar a roupa, separar a roupa, tomar banho, escova os dentes. Vamos, todo Como mundo. tú y Sim. como yo. Exatamente, como qualquer. todas as mulheres. Então eu e meu marido deixamos elas nas atividades no inglês e aí eu vou para fazer atividade física, né? Preciso fazer atividade física. Não faço todos os dias, mas me esforço. Porque eu entendi que eu não faço somente aquilo que eu gosto de fazer, mas aquilo que eu preciso fazer. Não gosto de Eso fazer... está buenísimo. Entendamos, para construirme a mí misma, Sí. tengo que hacer no solo lo que me gusta, sino lo que sé que necesito hacer. Exatamente. Então, não Uau. gosto de fazer atividades físicas, mas eu faço... High five. A mí tampoco. Pero hay que hacerlo. Mas eu faço porque entendo que para ter uma boa velhice vou precisar Sim. fazer atividades físicas hoje. Exacto. Então eu faço atividade, quando termina a minha academia, eu volto a pegar minhas filhas, volto para casa e aí vai almoçar, Uau. comer, tomar banho, se preparar para ir para a escola. Aham. Deixo as crianças na escola porque é na frente da minha casa, é Aham. muito perto, elas vão Aham. andando. E à tarde, que é o período que elas estão na escola, aí é o meu período onde eu vou escrever, fazer reuniões, ir na igreja. El tiempo para tu trabajo Meu ministerial. trabalho y todo. ministerial. E aí, no período da tarde, às vezes eu vou na igreja, às vezes eu faço uma reunião online, às vezes eu escrevo, às vezes eu gravo algumas aulas. ¿Cuál es el secreto para equilibrar todo esto? Sin renunciar a ti misma. Sí. Me encanta volver a este punto de cuidando, ¿verdad? Sí. Quien yo soy. Sim. Eu acho que reconhecer o que são prioridades e fazer das prioridades a prioridade. Às Uau. vezes a gente termina fazendo, às vezes, apenas coisas urgentes e se esquece daquilo que é mais importante. Apagando fuegos. Sim, apagando Todo el fogos. tiempo. Exatamente. Então, eu coloco uma agenda de prioridades, aquilo que realmente é importante para mim, e vou seguindo, fazendo até o que dá. Hasta que alcance. Até o que dá. O que não dá, eu não posso fazer mais nada porque eu sou ser humano, né? Mas é basicamente isso. Eu peço essa direção, esse discernimento de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça esse mês? Quantas agendas eu faço? Quantas vezes eu Uau. prego? Que o Senhor me direcione para que lugar eu devo ir? Qual lugar eu não devo? Quanto tempo ficar com a minha família? Eu gosto de falar que a mulher, especialmente... Ela é quase que uma equilibrista de circo. Já viu aquele equilibrista do circo? Sim. Com vários pratinhos. Yes. E vários pratinhos ficam girando, às vezes um vai... E eu acho que na nossa vida é assim, nós temos vários pratinhos. A gente tem um pratinho da família, o pratinho do ministério, o seu pratinho do cuidado consigo mesmo. E às vezes um pratinho começa a pender, porque a gente não deu muito tempo para ele. Então, a gente levanta e cuida mais desse, depois o outro. Então, acho que a vida é equilibrar esses papéis, dando atenção devida a cada um deles, né? E eu acredito que a gente consegue manter eles todos em um só lugar. Eu tenho muitos papéis, né? Tem a minha família, eu sou esposa, eu sou filha, irmã, Exato. mãe... tem a minha casa, a minha família, a minha igreja local, eu prego fora, escrevo, sou professora de cursos online. Oh, uau! Então, e come, e duerme, como, e durmo, todo. E tiro férias, estou aqui de férias. Exato. E descanso também, tem um tempo para tudo. Se você pedir graça e sabedoria de Deus, Amén. Ele vai te dar. Se nos fue el tiempo, me duele muchísimo. Yo quisiera seguir conversando contigo mucho más. Pero Gracias. antes de que se termine este espacio, yo quisiera que pudieras hablarle a las mujeres que nos están acompañando hoy y que han sentido que lo que escucharon son ellas. Yo todavía no he logrado definir quién yo soy, no sé qué quiero, no sé a dónde voy. O he sido tan lastimada que ya se me olvidó Uau. quién yo era. Que puedas hablarles a ellas, por favor. Sim. Quero falar para você, mulher que está me assistindo, me ouvindo agora. A Bíblia fala em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Todas as vezes que a sua mente, seu coração, a sua alma for afligido ou invadido por pensamentos malignos, destruidores,
de incertezas, de medo, de depreciação. Você precisa entender que Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. Deus tem um futuro e uma esperança para você. E se você começar a pensar como Deus pensa, se você começar a se enxergar ou se ver como Deus te vê, a sua vida vai ser pouco a pouco transformada e você vai conseguir descobrir sua verdadeira identidade em Deus e viver ela de maneira plena, agradando e alegrando o coração de Deus. Minha mensagem é esa. Qué hermoso. Muchas gracias, Thalita, Gracias por estar con también. nosotros. Qué privilegio conversar contigo. Y así como la ven, así de energética y positiva y feliz, Sí. y así desde que entró en la misma persona. Así es que gracias por compartirnos. Y les invito, busquen el libro. Sí. Déjame presentarte a ti misma. misma por Thalita Pereira. Tienen que leerlo, tienen que buscarlo. Vamos a construir esa persona que Dios soñó y diseñó para cada uno de nosotros. Gracias, Thalita. Te Muchas bendigo. gracias. Bendiciones. Bendiciones.